Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar todas essas idas e vindas em relação ao tarifácio de Trump, resposta da China, enfim, essa situação caótica que nós estamos vendo no comércio internacional. Eu estou com o Matheus Spies, que é analista da Empirical Research. Matheus, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. Bom, hoje foi um dia, assim, totalmente inesperado, né? Se imaginou que teríamos a consequência da sobretaxa aplicada na China, que entrou em vigor 1h da manhã, horário do Brasil. A China respondeu, a Europa também teve uma atitude mais pensada, planejou todo um escalonamento de resposta também ao tarifácio de Trump. Aí Trump elevou as tarifas da China para 125%, não é? E a China deu o troco, aumentando para 84%. Já tinha aumentado antes, não é? E o mercado ficou nessa situação até que Trump recuou na tarifação em relação aos demais países, mantendo 10% por 90 dias. Ficou em aberto aí um período de 3 meses em que negociações devem ocorrer. Eu queria saber como é que você avalia todo esse cenário, né? Os mercados ficaram eufóricos com esse recuo, mas tem o peso dessa guerra entre as duas maiores economias. Perfeitamente. Assim, o recuo dele em si foi importante para a recuperação de hoje, sem dúvida, mas não significa o fim dessa guerra comercial. Foi uma pausa de 90 dias naquela sobretaxação para vários players internacionais e que ao longo dos próximos dias, semanas, meses, a gente vai ver como vai se desdobrar nessas supostas negociações. Agora, em relação à China em si, eu tenho um pouco de medo no quanto ele consegue desescalar esse conflito. Porque ele foi subindo taxa, a China subia junto. Ele foi subindo taxa, a China respondia. Isso é um problema, né? São as duas principais economias do mundo. Quando você vai sobretaxando uma outra, você acaba criando um problema na cadeia de suprimentos globais. Isso vindo de uma reflexão do mercado muito negativa, muito diferente daquela que se absorveu logo depois da eleição dele. Quando ele foi eleito, o mercado ficou eufórico, considerou muito a expectativa de redução de impostos, desburocratização, redução de estados, e esqueceu essa problemática que foi uma problemática no primeiro mandato da guerra comercial. Quem acompanhava era todo dia guerra comercial com China, todo dia. Mais comedida do que a gente teve ao longo dos últimos dias. Foi muito problemático o que aconteceu nos últimos dias. Em campanha ele chegou a falar em 60%, se eu não me engano, para a China, 30%, já tinha uma antecipação, mas não mais de 100% de taxação dos produtos. E a China, ela tem utilizado outros instrumentos, alguns produtos, ela falou que não vende mais para os Estados Unidos. E são algumas coisas, inclusive do agro, produtos relevantes. A China tem outros instrumentos de manobra como o câmbio. Então ela ganha força no comércio internacional e ela vendeu títulos da dívida dos Estados Unidos e ela detém uma fatia importante. Isso mexe com o mercado local de títulos. Trump, em algum momento, nas várias postagens hoje, até falou que pensou nos títulos americanos, porque tem outras consequências, né? Perfeitamente. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos, desde o início do mandato falou que a atenção dele estava no juro de 10 anos, ou seja, no título da dívida com vencimento em 10 anos. Ou seja, ele estava acompanhando para ver justamente possibilidade de rolagem dessa dívida dos Estados Unidos a um custo mais baixo. Ele queria reduzir esse custo. A custo de quê? Eu me pergunto, se for no caso de um crash que a gente estava observando ao longo dos últimos pregões. O que aconteceu? Desde o anúncio atribulado das tarifas sobre vários países, as supostas tarifas recíprocas, que de recíprocas não tem nada, né? Foi meio confuso aquilo ali. Mas desde aquele anúncio, o que a gente observou foi: o juro começou a cair, com o mercado precificando uma recessão, ou uma maior chance de recessão nos Estados Unidos, e as bolsas começaram a derreter. Esse sentimento se espraiou para o resto do mundo. No começo da semana, o movimento foi um pouco diferente. Os mercados continuaram caindo e o juro subiu. Parte foi responsabilidade, inclusive, desse movimento de venda de títulos que você mencionou, de títulos da dívida americana, que são segurados por investidores, por famílias americanas e por investidores estrangeiros, países, Japão, China. E quando você vende, faz uma pressão vendedora em excesso, você acaba pressionando o preço do título para baixo, e quando o preço do título cai, a taxa de juros sobe naquele vértice específico. Então ele começou a observar e falou: putz, o mercado está caindo e o juro que eu estava observando para eventualmente rolar a dívida começou a subir. Temos um problema. Acendeu um sinal amarelo na Casa Branca e houve esse recuo. Então, o que a gente observou é que existe uma sensibilidade maior do governo americano justamente com essa taxa de juros, porque o tamanho da dívida americana é um problema gigante, principalmente para uma economia que roda a um déficit de 6% do PIB crescente.
né? Então, eles têm como bancar exatamente por essa força, por essa atratividade toda. Inclusive, era até curioso a gente falar que os Estados Unidos, os títulos de lá eram um porto seguro, né, no momento de aversão ao risco, sendo que o olho do furacão é exatamente os Estados Unidos. O Trump que está provocando toda essa confusão. Agora, há também a percepção de uma coisa muito mal planejada. Se falou em reciprocidade, quando se foi ver o cálculo, foi baseado no déficit que se tinha com os diversos países, mas déficit que muitas vezes é por interesses comerciais, é troca mesmo de mercadorias necessárias, não é porque os países estão explorando os Estados Unidos, como ele quis colocar, não é? Perfeitamente. A fórmula que foi apresentada, a gente ficou semanas estudando como ele poderia elaborar tarifas recíprocas. Como ele poderia fazer? Ele ia olhar a taxa média cobrada pelos outros países, taxa ponderada, taxa efetiva. O que ele ia olhar? No final, não veio nada. Ninguém acertou, porque ele olhou déficit bilateral em relação ao que os Estados Unidos importam dos seus respectivos países. Isso não faz muito sentido, né? Porque nem todo déficit comercial é ruim. Né? Você querer zerar todos os déficits comerciais é uma visão extremamente mercantilista e um pouco retrógrada da economia. É até estranho você pensar que um republicano dos Estados Unidos vai estar pensando em zerar déficit, quando na verdade foi ao longo das últimas décadas, né, eles que incentivaram essa hiperglobalização, né? Mandar as indústrias para outras regiões do mundo onde eles poderiam produzir mais barato. Em troca, claro, a moeda americana foi se estabelecendo como a principal reserva de valor internacional, como a principal moeda de transações. Então foi uma troca estabelecida ao longo de décadas. Você não troca, né, essas cadeias produtivas formadas em décadas em questão de segundos, nem anos, né? Ele falou 2 anos, não é 2 anos. Então a elaboração da taxa foi um pouco confusa e daí pega a credibilidade, que você muito bem mencionou, né? Maculou um pouco a imagem da equipe econômica. A gente precisa diferenciar aqui quem são os nomes da equipe econômica. Você tem uma ala que já era muito bem recebida pelo mercado, é o caso do Scott Bessent, que eu mencionei anteriormente, sim, e uma ala que era já mais vista com um certo ceticismo. É o Peter Navarro, que é o conselheiro de comércio internacional. Criticado por Elon Musk ontem, porque Elon Musk interferiu diretamente junto ao Trump para que não houvesse tarefa fácil contra a China. Ele, pelos interesses pessoais dele, não quer esse confronto direto com a China. Perfeitamente. O Peter Navarro, ele já é uma figura caricata desde o primeiro mandato, ele já estava lá e voltou agora, né, e é o que tudo indica, ele ganhou o braço de ferro e se provou errado, né? O que aconteceu ao longo dos últimos dias, essa correção nos mercados globais foi a prova disso, mas essa mácula na credibilidade tem seu preço. E esse preço foi visto na falta de confiança dos investidores no título público americano. Então, muitos investidores, não só a China, não continuaram comprando os títulos, que eles precisam de um patamar ali natural de compra, e também não vão fazer margem de comprador adicional. Como consequência, né, você acaba gerando uma lógica perversa, um ciclo perverso na dinâmica sobre os ativos de risco antes tidos como seguros, né, para o mundo. Agora, Matheus, dá para arriscar o que pode acontecer nesses 90 dias? Ele entra num entendimento com os demais países? Há alguma possibilidade de algum acordo com a China? Porque é uma situação ruim para os dois, mas como eu disse, a China tem mais instrumentos, ela pode partir uma ofensiva para outros mercados com extrema competitividade, que é uma questão que sempre foi discutida até pelo Brasil, né, a invasão de produtos da China, de produtos asiáticos, porque eles têm condições de produção mais baratas e podem interferir no mercado. Né, lá na China não precisa dar satisfação à opinião pública, não tem questão de eleitores, é diferente de Trump, que tem que mostrar resultado. Exatamente, esse é o passivo dele, ele precisa prestar conta, a China não. Entretanto, a China também tem vários problemas estruturais, demográficos, com a questão do mercado imobiliário, que eles têm que lidar ao mesmo tempo. Para os próximos dias, né, o que a gente pode esperar é, sem dúvida, de alguma forma mitigando gradualmente esse risco em excesso que foi precificado nos mercados. É natural que isso aconteça porque o Washington sentiu o calor. E a partir do momento que o Donald Trump ele vinha rodando o país em ordens executivas, seria o equivalente à medida provisória, só que muito mais forte, né? A medida provisória no Brasil é muito mais fraca, mais parecido com um decreto-lei do passado que existia aqui. Então ele ia rodando o país inteiro com ordem executiva. Isso é ruim institucionalmente, né? Você deixa de considerar os checks and balances, né, de uma república democrática. Esses mecanismos, né, essas ordens executivas, são derrubadas
pelo Congresso, se sentir calor demais. E republicanos moderados, como a maioria dele é tímida, dentro das duas casas legislativas, já estavam flertando com a possibilidade, a gente vai derrubar essas medidas. Como ele está passando o ponto. Exatamente. Como você está estabelecendo tudo, né, por base de um estado de emergência, no que ele falava que os Estados Unidos estavam sendo injustiçados no comércio e depois as tarifas, então vamos começar a derrubar. E daí ele ia sair muito descredibilizado. Institucionalmente até não seria tão ruim para os Estados Unidos, mas para a Casa Branca, para os próximos 4 anos, porque o mandato dele está só começando, seria sem dúvida ruim. Então a gente pode esperar, de certa forma, ao longo das próximas semanas, um certo tipo de calmaria adicional, porque de fato agora, como pacificou, a gente já tem um patamar de preços, né, que a gente não precisa se preocupar tanto mais, não vai solucionar o problema, sem dúvida, mas mitiga na margem. Eu fico preocupado com a China. Desculpa te interromper, mas fica difícil você definir, vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Porque ontem se dava como certo. Sem dúvida. Naquele caminho que a gente estava indo era a recessão. É uma recessão mesmo. É difícil você ter essa transferência de unidades fabris para os Estados Unidos, o estímulo da indústria local, com insumos mais caros, com uma série de coisas. Só que agora pesa a questão da desconfiança e a situação em aberto com a China. Exatamente. É uma referência circular, né? Expectativa vira realidade, que vira nova expectativa. O que a gente estava observando é que os índices de confiança estavam despencando. Isso tem efeito sobre os agentes econômicos. O investidor deixa de investir, né, e o consumidor deixa de consumir, medo de vai ficar desempregado. Então você começa a gerar um efeito perverso sobre a economia, essa incerteza em demasia. Então naquele caminho que a gente estava indo, a gente ia acabar com uma recessão nos Estados Unidos, que por consequência acabaria numa recessão global, internacional, pelo efeito em cascata de uma cadeia de suprimentos hiperintegrada como a que a gente tem hoje. Isso foi parado, né? Não vou falar que não vai haver uma desaceleração. Haverá uma desaceleração porque ele colocou tarifas ainda mínimas de 10% e a China, que é um player super importante, ainda está com tarifas elevadas contra os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos estão com tarifas elevadas contra ele. Então haverá um efeito negativo sobre a cadeia de suprimentos global. Agora, é inevitável você pensar o seguinte, o plano de reindustrialização dos Estados Unidos, se havia alguma chance, ele nasce capenga, porque precisava do quê? De credibilidade. E isso não foi passado. Brasil, rapidamente, o que pode acontecer nesse contexto? Porque se falava de grandes oportunidades, e agora? Olha, no relativo, todo mundo observou os 10% sobre o Brasil como algo bom. O que aconteceu foi o seguinte, o Brasil, de fato, ele tem déficit comercial com os Estados Unidos, mas em termos de tarifas recíprocas, havia uma preocupação, porque o Brasil tarifa mais os produtos americanos do que os americanos tarifam o Brasil. Quando veio 10%, no relativo, pessoal, legal, bacana, não tão ruim, mas não tão ruim. E, adicionalmente, a gente ganha no relativo com vários players, tanto nos Estados Unidos, players do Sudeste Asiático, né, que precisavam sair, a gente pode suprir de produtos, né, como os Estados Unidos no Sudeste Asiático, a gente pode suprir no lugar dos Estados Unidos. Então, estruturalmente seria bom. Caso houvesse uma recessão muito dura nos dois países, inevitavelmente no curto prazo, conjunturalmente, o Brasil sofreria. Não tem como negar isso. Agora deu uma mitigada nesse problema. A gente pode pensar um pouco mais no estrutural, o Brasil ainda pode ganhar. Na primeira guerra comercial, a gente viu o Brasil aprofundando, né, suas raízes comerciais, seus laços comerciais com a China. Isso pode voltar a acontecer com outros players, não só com a China, Sudeste Asiático, Europa e assim por diante. Estruturalmente me parece bom o caminho, não necessariamente no curto prazo, mas no horizonte mais dilatado, sem dúvida. É isso, eu agradeço muito a presença do Matheus Spies, que é analista da Empíricos Research. Matheus, obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço o convite, uma boa noite a todos. Com vocês.